Não há nada como ser tratado como uma criança para ser levado a agir como uma. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu estou aqui para falar sobre O Assassino do Rei, da Robin Hobb. O Assassino do Rei ele é um livro lançado originalmente lá fora em 1995, e aqui no Brasil ele foi lançado em 2014 com tradução do Jorge Candeias. Lançado pela editora Leia, que a maior parte de vocês conhece como editora dos livros do George Martin, principalmente o Crônicas de Gelo e Fogo. O Assassino do Rei ele é a parte 3 da trilogia do Assassino, que no original é The Farsight Trilogy, que seria a trilogia dos Visionários, digamos assim, e ele é o terceiro livro da série inteira do Reino dos Antigos, né, que é a grande série expansiva da Robin Hobb, que envolve outros personagens, outras histórias dentro de um mesmo universo. O Assassino do Rei, ele conclui a primeira história do Fitz, porque depois eu sei que tem mais outras trilogias, que é o Fitz Cavalaria, que é o nosso personagem principal. Se você quer ver as minhas resenhas, elas estão aparecendo aí no alto da tela agora, são as resenhas do primeiro e do segundo livro. Nessa nós acompanhamos o Fitz finalmente pondo sua vingança em moção, digamos assim, e tendo algumas resoluções em relação à vida dele. Finalmente ele vai ter um confronto, digamos assim, com o Majestoso, e ele vai atrás do Veracidade, que é quem é o rei por direito, a quem ele jurou lealdade também, e quem ele de fato quer que fique como rei. Essa história ela é muito divisiva entre muitos fãs da série, da trilogia, principalmente porque eu acho que a tradução do nome da série aqui, porque a Fúria do Assassino é meio estranha, porque no original eles se chamam The Assassin's Quest, né? A busca do assassino. Porque a ideia desse livro é uma ideia de busca. Ele é um livro que ele envolve muita viagem. Ele é o livro que o Fitz mais viaja de todos. E quem leu esse livro sabe que eu não estou exagerando quando eu falo que ele envolve muita viagem mesmo. Principalmente da metade do livro por fim, ele tem uma história gigantesca ao longo de uma estrada lendária, que tem um grupo de personagens que acabam se envolvendo em uma série de bizarrices cada vez mais estranhas e se conhecendo muito entre eles, né? Essa parte da viagem, ela é muito, muito cansativa, mas assim, eu entendo porque ela é feita, porque ela é extenuante dessa maneira. Ela quer fazer um desenvolvimento de personagem e ao mesmo tempo mostrar o esgotamento dos personagens para o leitor, fazendo com que o leitor se sinta esgotado. Então, a Robin Hobb, ela traz esse sentimento de esgotamento para você, né? Ela faz com que você sinta de fato. Porque normalmente é fácil evocar sentimentos mais rápidos, como evocar raiva ou a simpatia durante a escrita. Rapidamente você fica com raiva junto com um personagem fica com raiva de uma injustiça e você lê sobre essa injustiça e também fica com raiva. Então é um sentimento rápido de você evocar e de você empatizar, de você entrar nele. E também a empatia, o dó, né, digamos assim. Tipo, rapidamente o personagem ele vê alguma coisa que faz com que ele sinta dó, ele sinta empatia, e aí você também sente daquela cena. E aí você se identifica com o personagem. Então essas são emoções rápidas, que são as emoções mais fáceis. Mas o esgotamento, aquela emoção sabe, de você... Quase a desesperança é uma emoção difícil de você evocar no leitor. Porque ela é uma emoção difícil de você explicar rapidamente para que o leitor instantaneamente ele se sinta daquela forma. Então eu acredito que seja um artifício da autora, na verdade, porque a autora era uma autora muito experiente quando ela escreveu essa trilogia. Ela tem diversos outros livros, até com o nome original dela, que a Robin Hobb, na verdade, se chama Megan Lindholm, e o Robin Hobb é apenas um pseudônimo, e ela usa esse artifício, ela usa esse estilo de escrita justamente para evocar esse tipo de sentimento. É uma coisa incômoda, porque ninguém gosta de se sentir esgotado, ninguém gosta de se sentir com desespero, né? Ninguém gosta de se sentir a desesperança, são evocação de sentimentos negativos, digamos assim, mas que eles são importantes para que você adentre de cabeça na história, para que você se sinta totalmente envolvido pela história, né? Imerso. E eu acho que isso que é o problema que a maior parte das pessoas vê. Quando elas são confrontadas com todos esses sentimentos, elas se sentem desagradadas, né? Elas não gostam daquilo. Elas começam a se sentir mal. Da mesma maneira que tem livros que tem assim, um excesso de violência, esse tipo de coisa, você não gosta desse tipo de coisa, você começa a se sentir mal por causa do livro, sabe? Muita gente, por exemplo, eu já tinha falado algumas vezes, tem gente que não consegue ler o Conto da Aia, porque ele é um livro sobre violência contra a mulher, repressão, etc. E ele pega pesado nessas coisas durante a história. Para algumas mulheres, principalmente, é uma coisa difícil de ler, né? É muito sofrimento para você ficar lendo a respeito e você consegue se identificar rapidamente. E esse livro é a mesma coisa, ele é um livro que ele
passa esse sentimento de extenuação, de esgotamento pra você, e você realmente sente ele, e tem uma hora assim que você pensa, isso não vai acabar nunca, sabe, meu Deus, eu só quero que esse personagem morra. Que é uma coisa que realmente você sentiria, assim, durante o esgotamento, que é tipo, eu só quero morrer, eu só quero que isso acabe, sabe? Então, eu acho que é uma sensação muito interessante da escritora passar, eu acho que ela teve muito sucesso nesse tipo de coisa, mas isso faz dele um bom livro? Provavelmente, porque ela obteve sucesso no objetivo. Eu acho que a única falha que eu considero nesse livro é que ele, no final, ele faz a resolução das coisas de forma muito rápida. O livro ele tem mais de 700 páginas, ele passa mais 350 nessa viagem extenuante, e no fim ele resolve as coisas em cerca de, sei lá, 20 páginas, numa situação. E ele tem que resolver uma série de coisas, porque ela tem que amarrar diversas pontas que ficaram soltas ao longo da história. E elas são resolvidas de uma maneira muito sucessiva e muito improvisadas, às vezes. Eu entendo que algumas tinham que ser daquela maneira, mas é tudo meio jogado. E no final, ainda por cima, coisas que você não vê, como a gente está vendo tudo em primeira pessoa, digamos, através das memórias do Fitz, o Fitz está contando as memórias dele, tem uma parte que ele simplesmente para de contar os fatos de forma, assim, objetiva, cronológica, bem como quando ele está narrando o passo a passo do livro, e aí depois ele fala, anos depois aconteceu isso e aconteceu aquilo, e tipo, ele dá uma fechada de tudo. O que leva a pensar que eu acho que talvez a Robin não tivesse tanta intenção depois de continuar as histórias do Fitz, porque no final desse livro ela dá uma impressão de fechamento realmente da história do Fitz, que ela seria um meio que final da história do Fitz. Eu sei que depois ela continua a partir daquele ponto, e o Fitz até é bem velho quando ele tá narrando essa história. Se ela quis fazer uma coisa tão extensa e tão bem depurada como ela fez na história da viagem deles, eu acho que ela podia ter passado mais tempo no final, sabe? Eu acho que você não precisa ter pudores quanto ao tamanho, você é um escritor de fantasia, dane-se, dá uma de Robert Jordan e escreve um livro de 1000 páginas logo, sabe? Se o livro tem 700, ele precisa de mais 100, bota mais 100, nesse caso. Esse livro, ele pode ser cortado? Eu acho que sim, se você quiser cortar parte do sentimento dele. Eu acho que você pode cortar uma boa parte da viagem, poderia ter sido editada fora, só que ele não teria o mesmo impacto que a autora gostaria que ele tivesse, porque ele precisa ser cansativo para você entender o sentimento dos personagens, para você entender a jornada, sabe? Isso que é importante. É agradável? Não. É uma coisa, assim, ruim de sentir. Mas se você pensar assim a respeito, puxa, a autora me fez sentir de fato que os personagens sentiam. Aí, nesse ponto, ela teve sucesso. Eu acho que ele é um livro bem legal, no final das contas. Eu fiquei satisfeito com o final, apesar da velocidade que ele ocorre. E eu acho que é uma conclusão de trilogia, assim, bastante digna, mas lógico que eu fiquei curioso para saber o restante da história. Falam que as outras trilogias do Fitz, inclusive, são muito melhores que essa. Especialmente a segunda, que é o The Tawny Man. Eu acho que essa trilogia acaba ficando como uma enorme introdução, mas com grandes eventos. Sem falar no maior evento de todos, que acaba mudando todo o universo e acaba dando vazão e razões de existir para outras séries da Robin Hood. Quanto ao personagem, os personagens continuam iguais, o Fitz continua idiota, muitas vezes fazendo atitudes burras só porque é necessário que ele seja burro naquele momento, ou fazendo uma atitude inteligente só porque é necessário, mas normalmente é burro. Normalmente o Fitz ele se mostra um personagem bastante limitado, mas no final a gente acaba torcendo por ele, até pela identificação, porque ele é um tipo de personagem que ele falha a maior parte das vezes, ao invés de ele acertar a maior parte das vezes. Então quando ele acerta, pelo menos você se sente aliviado com aquilo e recompensado de certa forma. É um livro que eu recomendo. Se você gostou dos dois primeiros livros, possivelmente você vai gostar desse. Robin Hood tem um método totalmente único de escrita. Eu gosto da maneira que ela escreve e eu gosto da maneira que ela quer passar a história pra você e como ela dá ênfase no desenvolvimento de personagens. Se você gosta desse tipo de coisa, eu recomendo pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não se esqueça de marcar o sininho aí embaixo para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.